Alcochete, boa ou má decisão e com pelo menos 7 anos de espera pela frente, como é que fica o turismo? São as perguntas às quais procurarei dar resposta no episódio de hoje do Turismo em Destaque. Lembre-se que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, enviando as suas perguntas ou colocando os temas que aqui quer ver abordados para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, venha daí comigo falar de turismo. Antes de responder à questão se a localização em Alcochete do novo aeroporto foi uma boa ou uma má decisão, não posso deixar de agradecer as muitas perguntas sobre aquele que foi naturalmente o tema da semana e que me foram enviadas para o endereço que está aqui em rodapé, programa turismoemdestaque@gmail.com. De facto, a apresentação do relatório de avaliação ambiental estratégica por parte da Comissão Técnica Independente monopolizou as atenções do país e do turismo, a não fosse este um tema com mais de 50 anos e o equipamento, a infraestrutura que tanto o país como o turismo mais precisam. Por isso, acabei por sintetizar todas estas temas e questões em 2 perguntas que creio terão a abrangência suficiente para abarcar todo o âmbito daquilo que me foi perguntado. Mas, entretanto, recordo, use e abuse do endereço programa turismoemdestaque@gmail.com, porque a sua participação é sempre muito, mas mesmo muito bem-vinda. Indo então agora à questão propriamente dita, saber se a escolha, ou se quisermos, se a recomendação de Alcochete foi uma boa ou uma má decisão, eu quero começar por referir aqui algumas notas muito rápidas. Desde logo a primeira, para saudar a Comissão Técnica Independente. Tinha um trabalho para fazer e cumpriu e fê-lo dentro do prazo, coisa que em Portugal não é muito habitual, mormente quando falamos sobre assuntos relacionados com o novo aeroporto. Depois também porque veio contrariar muitos jamés que defendiam ser impossível termos um aeroporto na margem sul. Ora, aquilo que, por ironia das circunstâncias, aquilo que veio a resultar foi que as 2 principais hipóteses postas pela Comissão Técnica Independente situam-se justamente na margem sul. Uma terceira nota para dizer que, inevitavelmente, alguns vão servir-se desta decisão para tentarem dela extrair benefício político próprio, fazendo passar a mensagem da sua grande visão estratégica, de modo a iludirem, ou pelo menos a tentarem iludir, precipitações passadas, até porque isto leva-me ao último ponto. Esquecem-se que houve e há muitos, entre os quais eu me incluo, que há mais de um quarto de século defendem que, caso Portugal viesse a construir um novo aeroporto de raiz, o único sítio onde ele poderia estar localizado seria justamente no campo de tiro de Alcochete. Dito isto, vale a pena aprofundarmos um pouco mais as razões que levam a poder-se considerar esta uma boa ou uma má decisão. E desde logo começando por recordar que coube à Comissão Técnica Independente analisar 9 possibilidades em 7 localizações distintas, sendo que qualquer delas levantava, como aliás continua a levantar, questões ambientais. É impossível construir-se um aeroporto sem impactos ambientais. Depois também todas elas implicavam novas acessibilidades dentro do conceito de intermodalidade onde um aeroporto deve estar inserido, e estou a falar de novas acessibilidades rodoviárias, ferroviárias e também, em alguns casos, até mesmo marítimas. E também que, à exceção de Santarém, pela sua distância, todas as demais caíam no âmbito da área geográfica do contrato de concessão da ANA Aeroportos, isto é, do contrato que foi celebrado entre o Estado português e a Vinci em 2012 e pelo prazo de 50 anos. E já que falo nele, vale a pena acrescentar que nesse contrato a única solução provista era o aproveitamento da base aérea número 6 no Montijo, ficando a ANA com a incumbência de, a partir daí, construir o novo aeroporto numa solução dual, já que a mesma teria de ser conjugada com a operação do aeroporto Humberto Delgado. E aqui vale a pena abrir um parênteses importante para explicar, no fundo, o aparecimento do Montijo no meio de tudo isto, uma vez que sempre que se falava de aeroporto, nunca se tinha falado nesta localização e muito menos numa solução dual. O que facto é que há pouco mais de 10 anos, quando o país estava em pleno período de assistência financeira internacional, vulgarmente conhecido pelo período da Troika, não havia dinheiro e, portanto, surgiu a partir daí o abandono da ideia da construção de um aeroporto de raiz e apareceu aquela solução que ficou conhecida para a posteridade como Portela mais um, já que era mais barata e foi essa e por essa razão que a mesma foi incluída no contrato de concessão. Mas, em 2019, esta solução chegou mesmo a ser anunciada
anunciada com pompa e circunstância e até anunciado também o consequente início das obras no Montijo, coisa que, como todos nós sabemos bem, nunca chegou a acontecer. Fechado este parênteses, há aqui uma questão que não é de sumenos e que tem a ver com o facto da solução, ou se quisermos, das soluções agora propostas pela Comissão Técnica Independente não estarem previstas no contrato com a ANA, o que obviamente já motivou que a empresa viesse publicamente lembrar o assunto. E porquê é que o veio fazer? Bem, no fundo, para marcar uma posição e dizer ao Estado e também aos portugueses, ou no fundo ao país, bom, para terem o nosso acordo, entenda-se, a nossa aceitação da alteração do investimento do Montijo para Alcochete, considerando que o que está em causa já não é aproveitar parcialmente uma infraestrutura existente, mas fazer uma nova de raiz, isso vai envolver mais dinheiro, verba essa que terá de ser negociada a sua recuperação, a sua amortização, ou seja, o retorno do investimento. Pessoalmente, eu não acredito que o acionista da ANA e concessionário vá contra o Estado. Está, naturalmente, a fazer-se difícil para tentar obter contrapartidas. Aliás, todos nós nos lembramos quando, há pouco mais de um ano, a solução Alcochete foi extemporaneamente anunciada pelo Governo, ou pelo menos por parte dela, e a ANA veio de imediato apoiar essa mesma decisão. O que na altura nunca nos foi explicado, como tive aliás a oportunidade de aqui sublinhar no Turismo em Destaque, foi qual ou quais as contrapartidas que tinham sido combinadas, dada a pronta aceitação da ANA em transferir a sua obrigação contratual do Montijo para Alcochete. Certamente isso estava assegurado, essas contrapartidas estavam obviamente negociadas. E aqui as coisas, quanto a mim, são simples e até mesmo de alguma forma óbvias. O que a ANA e os seus acionistas pretendem para garantirem a amortização do seu investimento é a extensão do prazo da concessão, que, como se sabe, termina em 2062, e também a garantia das taxas aeroportuárias a aplicar ano após ano até ao final da concessão, agora já num horizonte de expansão da mesma. Portanto, se há um ano havia acordo, não há razão para que agora não volte a haver. O que pode acontecer é que uma das partes, ou mesmo as duas, procurem de alguma forma melhorá-lo. Sintetizando, tendo o país possibilidade de construir um aeroporto de raiz numa localização que ofereça capacidade de expansão do equipamento de acordo com as necessidades. Não tenho dúvidas que a solução, ou se quisermos que a opção por Alcochete, agora proposta pela Comissão Técnica Independente, é a melhor decisão. A solução Portela mais um, sendo o mais um o Montijo, que defendi, só se justificava por não haver dinheiro e pelo desespero fruto da necessidade do turismo. Não havendo esse entrave, as coisas são sempre bem mais simples. Não obstante, é bom termos presente algo que nos últimos dias tem vindo a ser e bem sublinhado e para o qual desde sempre chamei a atenção. É que a decisão de se avançar para um novo aeroporto, seja ele de que natureza for, mais do que económica, mais do que ambiental, mais do que financeira, será sempre, mas sempre política. E é bom termos isso bem presente. Aliás, é bom termos isso bem presente, tal como é bom termos presente as implicações que isso poderá ter, quer na privatização da TAP, quer na ausência de uma estratégia ou de uma política para o setor da aviação no nosso país. Com pelo menos mais 7 anos de espera pela frente, como é que fica então o turismo? E esta é de facto a grande questão que se deve colocar. Eu não resisto a mais uma vez aqui sublinhar o pouco cuidado, o pouco interesse e até a pouca importância que continua a ser atribuída à atividade económica do turismo no nosso país. Embora sendo a primeira e a principal razão que justifica a necessidade de um novo aeroporto, que para além da política e dos políticos agora também parece que os técnicos se esqueceram ou pouco ligaram ao turismo, passando-lhe um pouco ao lado que sem a atividade turística não teriam tido necessidade de fazer o trabalho que acabaram de fazer, uma vez que não teria existido nunca qualquer comissão técnica independente. E foi exatamente neste aspecto que, em minha opinião,
Todos falharam. Vejamos então agora quem são os todos e em que medida é que falharam. Em primeiro lugar, falhou o Governo e o principal partido da oposição, que é quando da criação desta Comissão Técnica Independente, nos pressupostos do âmbito dos trabalhos a fazer, deveriam ter especificado, isto é, deviam ter discriminado positivamente, que a necessidade do novo aeroporto se devia maioritariamente ao sucesso da atividade turística e às projeções de crescimento e desenvolvimento que a mesma apresentava no nosso país, de alguma forma forçando ou obrigando a Comissão a ter este aspecto importante em consideração. Depois também falhou redondamente a própria Comissão Técnica Independente. Aliás, esta é, quanto a mim, a grande falha a apontar ao seu trabalho, que anunciou publicamente e repetiu ao longo de todo este ano de 2023 que teria sempre em conta, isto é, que apontaria soluções que previssem colmatar o hiato que iria naturalmente desde a decisão da localização do aeroporto até à sua entrada em funcionamento, para que não houvesse qualquer prejuízo em razão do aeroporto Humberto Delgado ter a sua capacidade esgotada. E, finalmente, falharam os agentes turísticos porque foram ingênuos ao ponto de acreditarem que os políticos e os técnicos iam, de facto, ter em consideração a atividade e, por isso, de algum modo, relaxaram, aliviaram ou não fizeram mesmo a pressão que deviam ter feito junto de todos os atores, incluindo e começando talvez pela própria ANA, que já deveria ter iniciado as obras no aeroporto Humberto Delgado, algo que está até contratualmente previsto e que, a julgar pela decisão tomada no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, só agora irá iniciar quase que de forma compulsiva. Mas é bom recordar que há pouco mais de um ano a própria Confederação do Turismo saudou aquele anúncio extemporâneo da localização do aeroporto em Alcochete e, obviamente, que ao fazê-lo tinha plena consciência que o aeroporto não ia aparecer feito de um dia para o outro. Ora, postas as coisas nesta perspectiva e considerando que na solução proposta pela Comissão Técnica Independente a primeira pista de Alcochete só estará apta a funcionar daqui a 7 anos, ou seja, em 2031, eu bem que disse e sempre alertei que um aeroporto até ao final desta década não era mais do que uma miragem, tal significa que vamos ter uma solução dual numa primeira fase. Já não a Portela mais um, ou seja, a Portela mais Montijo, mas agora Humberto Delgado mais Alcochete e só posteriormente, com a segunda pista em Alcochete, é que voltaremos a ter a possibilidade de apenas termos um equipamento aeroportuário. Aliás, sobre a questão do encerramento da Portela, não me vou agora pronunciar, apesar de reconhecer que sobre este assunto muito haveria para dizer. Nem sobre as implicações que tudo isto pode ter na própria privatização da TAP, assunto que aqui tenho abordado a miúdo. Só que é bom considerarmos que mesmo que as obras no aeroporto Humberto Delgado que vão ser feitas a brevíssimo prazo, e vamos acreditar que elas o vão mesmo ser, e mesmo que a aviação privada vá toda ela ser desviada para o aeródromo de Tis, que necessita de ser requalificado e para onde já devia ter ido desde 2015, e mesmo que o próprio espaço localizado na Portela e conhecido por Figo Maduro fique liberto, a realidade é que isso por si só não vai chegar para as previsões turísticas e de tráfego aéreo que temos para os anos mais imediatos. Ou seja, o turismo, a economia e o país vão continuar a ser prejudicados. A não ser, e como eu tive a oportunidade de referir no final da resposta à primeira questão do episódio de hoje, é que a decisão vai ser sempre política. E isto quer dizer que um dos primeiros atos do novo governo vai ter pela frente, vai ser necessariamente o desbloquear, o dar andamento a esta questão. E como o ótimo é inimigo do bom, poderá, por um lado, existir a tentação de recuperar, de retomar a solução Montijo, ou seja, a solução da Portela mais um, mesmo que apenas a título provisório, já que é a única que está prevista contratualmente, não implicando qualquer negociação e sendo por isso a mais rápida, porque até aproveita parcialmente algo que já existe e também porque implica uma solução dual, que mesmo que o aeroporto de Alcochete venha a avançar, como já se viu numa primeira fase, ele só terá uma pista e, portanto, estamos sempre perante uma solução do mesmo âmbito. O problema aqui é, porque todos sabemos bem que em Portugal o provisório muitas das vezes é visto e é tido como definitivo.
ou se quisermos, por outro lado, avançar mesmo para Alcochete com tudo aquilo que isso implica, apesar da facilidade de, neste caso, ser apenas o retomar, ou se quisermos, o repegar em negociações já feitas há pouco mais de um ano. No entanto, e no entretanto, o turismo tem que pugnar pelos seus interesses, tem que aproveitar a campanha eleitoral para clarificar este assunto, forçando o compromisso dos diferentes partidos políticos e, muito importante, consensualizar internamente uma posição clara para que todos possam falar do mesmo modo e à mesma voz. Caso contrário, corre o risco de apenas ficar com obras feitas no aeroporto Humberto Delgado e, mais grave, continuar à espera de um novo aeroporto. Certeza, presentemente só há uma. É que este é um tema ao qual, inevitavelmente, aqui voltarei. Voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, saúde, paz, boas festas. Lembre-se que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou os temas que quer ver abordados para o endereço programa turismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente qualquer um dos meus canais para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.